Oi, gente, tudo bem? Então, essa semana surgiu uma dúvida sobre um processo de trabalho, como eu crio um cronograma de estudo. Eu acho que vai servir a explicação que eu vou dar. Então, assim, é o que eu faço, é o que eu penso. É, Antes de eu começar a abrir um trabalho, de eu imaginar uma composição, eu faço alguns estudos antes, mas eu não sou muito desses estudos mais tão acadêmicos assim. O que eu faço? Se eu quero pintar uma flor ou alguma coisa da paisagem, eu tiro fotos. Primeiro eu tento ir ao lugar, tirar foto, pensar como é que eu me sinto ali. São esses alimentos que eu vou dando para minha criatividade para eu poder fazer meu trabalho. Então é assim que eu vou me alimentando e me fornecendo de informações. Então eu vou pensando assim. Não faço tantos estudos de desenho, sabe? Eu pinto muito mais do que eu desenho. Eu gosto mais de pintar. Então, eu acabo também desenhando um pouco com pincel. Mas isso aí eu acho que é uma questão prática minha. E se você realmente gostar de desenhar, vale a pena também dar uma investida no desenho, dependendo se você quiser atingir um grau de perfeição, assim, no mundo visível, você vai precisar de algumas ferramentas, né? A técnica da aquarela é uma ferramenta, o desenho é outra ferramenta. Aprender composição é outra ferramenta. Aprender a trabalhar sobre as cores, outra ferramenta, porque são coisas que são independentes. Eu posso aprender a desenhar e desenhar muito bem, mas não necessariamente pintar muito bem porque eu desenho bem. Ou então eu posso pintar muito bem, entender muito sobre a técnica, mas não necessariamente eu preciso do desenho para me expressar, porque eu posso trabalhar através de manchas. Então, hoje eu tenho um pouco de liberdade dentro do meu processo. O que eu tenho que começar a descobrir é qual é esse processo que me agrada, né? Antes de eu começar a criar uma obra, eu tenho que pensar o que eu quero conversar, com quem eu quero falar, o que me instiga, o que me faz bem, o que eu gosto de observar, o que eu gostaria que o outro observasse através dos meus olhos. Eu acho que essa é a ideia do artista. Eu tenho que pensar que eu vou estar mostrando um mundo que é meu ou que é de todo mundo, mas é através dos meus olhos que eu vou estar criando essa comunicação. O que eu vi e o que eu coloquei no papel. Então, essa é a ideia. O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com a natureza. Gosto de trabalhar com flores, paisagens, folhas, essas coisas são que me chamam a atenção. É o que me faz despertar para querer pintar. Eu gosto das cores das flores, eu gosto das cores da natureza, eu gosto das cores do céu. Isso me chama bastante atenção. Então, as cores são parte importante do meu trabalho. O que eu faço? Eu estudo as cores, eu estudo as flores, eu estudo a forma das folhas, eu estudo o céu, como é que ela funciona, né? Como é que são as passadas, como é que é a nuvem de dia, de tarde, de noite. Eu fico olhando para eles. Então isso faz parte de um processo. O que eu posso fazer tecnicamente? Tentar arranjar um tempinho no meu dia a dia ali. Se eu não consigo todo dia, eu tento pegar uma vez por semana. Esse tempo que eu vou disponibilizar para o meu estudo tem que ser um tempo de qualidade. Quem tem mais tempo acaba tendo um pouco mais de avanço rápido no seu estudo do que quem tem menos tempo. Mas não quer dizer que quem tem menos tempo não vá conseguir. É só a qualidade que eu tenho de trabalho ali. Então, se eu me dedicar pelo menos uma vez por semana a fazer um trabalho ali, ótimo, é o tempo que eu tenho e eu vou conseguir. Se eu tenho todos os dias, como a gente tem feito na Aquarela da Quarentena, que são todos os dias de trabalho, eu vou botando listas lá e a gente tem praticamente, desde março, opções para ir treinando, tecnicamente treinando um tema ali para poder trabalhar. Então, ó, isso já é um ótimo cronograma de estudo. Dali você vai vendo, né, qual é o tema que eu quero conversar. Então, dentro desse tema, eu consigo tirar isso aqui, porque é o que eu sei falar agora. Então, você pode até fazer um experimento. Começa a criar uma temática agora para o seu trabalho, pensa nela, focaliza, estuda, vai trocando as ideias dentro desse tema. Depois, o que você vai fazer? Revisita ela depois de um tempo. Para, né? Guarda aquilo, abre outra série e depois você revisita. Você fala assim, esse ano eu vou aprender a pintar maçã. Então, eu vou estudar a maçã, eu vou repetir a maçã de cima, de baixo, de cabeça para baixo, a maçã só no claro escuro, a maçã em todas as cores, vou pintar uma maçã verde, uma maçã amarela, uma maçã vermelha, vou pintar as diferentes formas de maçã. Isso é um estudo. Eu criei um tema para mim e dentro desse tema eu vou variar os meus estudos, eu vou observar aquele objeto ao máximo, porque depois eu quero criar uma obra só de maçãs. Então, eu preciso ter essas memórias para eu poder botar na minha obra. Então, o início é eu começar a organizar mentalmente o que eu quero fazer.
Depois é botar em prática para eu trabalhar. E depois que essa prática, né, reuniu ali as coisas fundamentais que eu preciso, aí sim o negócio pode virar um projeto. E esse projeto vai me ajudar a criar uma obra. Então, é um passo a passo, né? Que às vezes pode ser mais lento para cada um, ou um pouquinho mais rápido, depende da quantidade de tempo que a gente tem e também depende da disponibilidade e do processo que eu tenho para poder trabalhar. Cada um vai ter seu tempo, né? E esse tempo da pintura não é o tempo nosso do calendário anual que a gente trabalha, é um tempo muito particular. Então, respeitar o nosso tempo também é importante. Então, vamos ver na prática aqui mais ou menos o que a gente pode pensar com esse estudo, esse cronograma, né? Que cada um vai acabar tirando proveito melhor para você, para cada um, né? Desse vídeo. Não é uma coisa cartesiana, é uma coisa que cada um vai entender de uma certa forma e vai fazer do seu melhor jeito, tá bom? Até! Então, como é que eu ponho na prática um cronograma de estudo? Primeiro eu tenho que pensar num tema, né? O meu tema ele pode ser abstrato ou não. Digamos que meu tema seja figurativo, né? Eu tenho aqui o que eu gosto. Eu vou falar sobre eu, né? Eu, Chiara Bosetti. O que eu gosto de trabalhar? Com flores e paisagens. É o que eu mais trabalho, é o que eu mais pinto. Porque é o que eu mais gosto. É o tema que me instiga a fazer alguma coisa, a observar e tentar ver as cores. O que eu faço? Ó, estudos variados do meu assunto. Aqui eu peguei uma folha, fiz ela molhada, fiz ela seca, tirei um pouco as tonalidades, experimentei amarelos diversos para eu colocar aqui por baixo. Então, isso são estudos. Eu posso criar uma ideia pensando a partir de que estudo eu estou fazendo, o que dá certo nesse estudo, para depois eu criar minha obra. Então, eu tenho aqui algumas ideias do que eu faço, né? Eu trabalho com essas pequenas observações, vejo se funciona, se dá certo. Eu também tenho algumas anotações que eu vou fazendo, ó, isso aqui é um céu, mas eu tô vendo aqui o que funciona para o meu céu, se é o papel molhado, se é o papel seco, se é o papel com mais textura, menos textura, de algodão, não é de algodão. Eu vou fazendo experiências e vou deixando ali com essas experiências marcadas com as ideias quais ideias que me agradam mais. É isso que eu tenho que ver. Aprender a ver dentro da própria técnica o que eu consigo fazer e o que eu gosto de fazer. Então, isso eu vou deixando. Às vezes a gente está com vontade de pintar, mas não tem exatamente uma ideia muito criativa para poder abrir uma obra, por exemplo, porque isso é uma construção, não vem do nada. Ela vem de um exercício, e esse exercício pode ser diário. Se você tiver um tempinho de fazer, faça diariamente alguma coisa, pelo menos uns 15 minutos. Vai lá, deixa um cantinho na sua casa já pronto para isso, sem ter que ficar desmontando e montando, tem que deixar ali na disposição. Não tem que ser trabalhoso, porque aí se for, começa a criar demanda, né? E aí o tempo que você tinha de pintar foi o tempo que você teve de arrumar e desarrumar. Aí já acaba que atrapalha. Então, deixa um espaço lá, um cantinho pequeno, que você consiga montar uma mesa, que você consiga trabalhar. Isso já ajuda bastante. Então, aqui eu tenho as descrições do que funciona para mim, do que eu quero trabalhar, do que eu gosto, do que eu tenho à minha disposição. E aqui eu tenho a repetição, né? Abrir uma série depois para eu repetir, eu quero criar céu. Então, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. E repetir de novo, até eu fazer e chegar lá onde eu desejo. Então, agora chega de céu, vou trabalhar árvores. Então, aqui, ó, uma árvore, 2, 3, 4, enfim, quantas eu achar que eu devo fazer. Isso é pra gente ver o estudo mecânico da técnica, né? Tudo vai ter várias ferramentas para a gente trabalhar, mas a gente pode pensar que em pintura a gente tem dois tipos de estudo, né? Assim, dentre vários, mas vamos pensar que são dois tipos principais. A gente tem que exercer mentalmente a nossa criatividade, recolhendo imagens, pensando no que eu gosto, saindo um pouquinho para dar uma olhada na rua e começar a prestar atenção, se é a árvore, se é a folha que caiu no chão, o que eu quero dali, vou catando essas coisas, fazendo um acervo, que aí eu vou estar estimulando a minha criatividade ali. Pode ser que ela não venha naquele dia que eu achei aquele objeto na rua, achei muito legal, mas não sei o que eu vou fazer com ele. Guarda ele lá, mas ele já faz parte do seu acervo, já está ali preso na sua memória. E aí você já tem ele ali para o seu um dia, pode ser que você consiga. Ou então, não precisa ser um objeto na rua, uma revista,
que tem uma imagem legal, uma foto, vai nos seus guardados, olha as suas fotos, vê que se tem fotos legais que você tirou, vai separando fotos interessantes que possam vir a ser motivadoras de uma pintura depois. Isso é um processo. Você tem que procurar o seu tema e ver qual, né, o que ele te agrada ou não. Às vezes a gente até acha que algum tema agrada a gente, mas não agrada. Então você tem que experimentar. A experiência é muito importante. Então, foi lá, fez sua repetição, pensou várias vezes um monte de coisas e fez a repetição até achar uma estrutura boa. Então, essa repetição é para ajudar a criatividade, que já estava sendo ali alimentada com imagens e outras coisas que podem ser fontes, né, para uma criação, e a mecânica da mão. Aí tem que estar ali com a mão quente para você fazer alguma coisa. Então, o que eu acabei fazendo o ano inteiro propondo, né? Assim, desde março, com as listas da aquarela da quarentena, que todo dia eu proponho alguma coisa, acaba ficando um estudo ali. Esse estudo vai iniciar, às vezes fica uma repetição um pouco mais mecânica, aprendendo como é que funciona a técnica, cada um vai ter seu tempo. Às vezes a gente precisa de mais tempo para aprender a manusear pincéis, tintas, o papel, entender como é que funciona, faz parte, isso é um processo da mecânica lá da pintura. E depois, com isso, ao mesmo tempo, né, você tá ali exercendo um pouco de alimento para sua criatividade, vendo o que dali, o que funciona, qual foi a listinha que mais gostou de fazer, qual foi o tema ali que funcionou melhor. Ou então, se não quiser fazer em coisas soltas, assim, eu prefiro ter tudo guardadinho, faz um caderno, ó. Eu tenho alguns cadernos que eu vou deixando aqui uns desenhos aleatórios, ou os temas da nossa... essa aqui foi o tema das frutas, da nossa aquarela da quarentena, então tô todas aqui. Aí num dia que eu precisar de alguma coisa, eu vou consultar o meu caderno. Isso aqui não é à toa, ele tá aqui para me ajudar a ser mais criativa, para eu pensar, puxa, eu poderia fazer isso com essa flor e uma montagem de frutas. Mas eu já treinei o abacaxi, então eu sei mais ou menos como é que ele funciona. Enfim, tem aqui até... esse caderninho ficou só das frutinhas, mas às vezes uma composição que sai bem, eu posso tirar essa composição e criar ela maior. Então, tudo é um alimento, né? Tanto a repetição vai ser um alimento para a gente pensar no processo, né, no processo mecânico, né, da própria técnica, e depois a criatividade também tem que ser alimentada. Essa nova lista da aquarela da quarentena, eu tô fazendo de figuras geométricas. Então, comecei aqui um pouquinho as figuras geométricas, tô pensando aqui nas cores, adiantei um a mais essa semana, então ainda não tem as outras, ó. Já adiantei os desenhos, que isso também ajuda. Eu posso começar só com um desenho, não sei que cor que eu vou pintar ali, e vou fazendo aqui minha criação, ó. Agora não tem mais nada. Então, no tempo que eu tenho, eu tiro um pedacinho do meu tempo para poder ir estudando e vendo o que eu quero fazer a partir daquilo. Então, isso ajuda. Às vezes eu pensei numa combinação cromática que ficou legal para essa lista, que isso poderia ser depois usar essas cores para eu pintar uma obra que tá na minha mente querendo sair ali há algum tempo e eu não sei como fazer. Então, não é para pensar que eu aprendo a pintar e já vou ser tão criativa assim para eu poder criar as melhores obras da minha vida. Esse intervalo, esse momento, ele é grande. Só que eu tenho que começar a criar umas arestas para me ajudar a eu seguir melhor. Então, não é para... Essas arestas não são para me tolir, elas são só para eu focar. Então, não adianta eu fazer... Hoje eu vou fazer uma pintura de um cupcake, amanhã eu vou fazer a pintura de um cachorro, no outro dia eu vou fazer a pintura de um copo e depois eu vou fazer uma flor. Aí, no dia seguinte, sabe, esses temas, quando eu crio uma repetição temática, eu vou observando o que eu não sei no primeiro trabalho. No segundo, eu já sei alguma coisa e eu repito o que funcionou e tento melhorar o que não funcionou. No terceiro, eu já estou entendendo o que funcionou e o que não funcionou. E aí, no quarto, eu já estou sabendo corrigir aquilo que não funcionou também. Então, se eu vou pulando de tema, eu vou criando dificuldades novas, mas eu não vou sanando dificuldades antigas. Então, escolha um tema, uma temática, que pode ser abstrato ou não. Eu mostrei agora aqui, fiz um monte de desenho geométrico. Isso é um tema, eu posso só trabalhar com desenhos geométricos, eu posso só trabalhar com céu.
posso só trabalhar com barco, posso só trabalhar com flor. E aí eu vou começando 1, 2, 3, 4, 5 até eu esgotar. Esse esgotamento vai vir quando eu achar que já deu, ou o tema funcionou para mim, eu entendi e não quero mais fazê-lo, ou então o tema funcionou e eu gostei muito e agora eu vou elaborar coisas em cima dessas cópias, né, mecânicas que eu tô fazendo. Aí eu começo a pensar na composição, começar no claro escuro, como é que eu vou ordenar essas imagens no meu papel. E aí eu vou ter que, aí eu vou precisar de outras ferramentas que não são só a técnica. Eu vou pensar, vou precisar estudar composição. Dependendo do jeito que eu quero trabalhar, eu vou precisar estudar desenho, porque aí são outras ferramentas. Às vezes eu quero fazer uma técnica mista, então a aquarela eu já dominei, mas eu quero trabalhar com o guache, eu vou precisar estudar o guache. Então são várias coisas que vão estar acontecendo junto, né, no meu processo de criação. Então, para eu ter um cronograma de estudo, primeiro, penso numa série, o que eu quero fazer com aquele trabalho. Que trabalho que me motiva? Não é geometria. Eu quero fazer o mundo que eu tô vendo. Então, o que desse mundo eu gosto? É de pessoas? Então, eu vou começar estudando pessoas. Ao invés de começar a pensar, a estudar um mega retrato, eu vou começar a fazer cópias pequenas. Eu tenho que também ter uma ideia do que é possível. Eu sei que um dia eu posso chegar lá, mas para eu chegar lá, ao invés de eu começar a trabalhar com a Mona Lisa, eu tenho que começar a fazer os estudos primeiro. Então, essa é a ideia. Eu tenho que começar pequeno, sabendo o que é possível. Quero fazer um buquê de flores? Quero. Um buquê eu consigo agora? Não. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Uma flor. Eu tenho que entender como é a mecânica de uma flor. Esse buquê vai ser a repetição da mesma flor? Vai, ótimo. Então, eu vou estudar essa flor em vários ângulos para eu fazer um buquê, uma composição legal. Esse meu buquê vai ter várias flores? Vai ter tipos diferentes? Vai. Então eu tenho que estudar cada flor ali para eu entender como é que ela funciona. E depois eu junto aquilo tudo numa só. Então isso é um processo. Não adianta ter pressa. O que eu tenho que ter é uma organização mental e um foco, né? Se eu for muito genérica em tudo, aí eu vou ter assim, vou conseguir acabar fazendo tudo, mas de uma maneira genérica, não vou ser boa em nada talvez. E aí se eu for aos poucos aprendendo a fazer uma coisa de cada vez, nas temáticas, né, usando essa temática como um propósito de trabalho, por exemplo, eu vou fazer também nesse estudo, eu só vou fazer aquarelas em camadas, né? Vou deixar secar uma e trabalhar a outra. Eu vou entender como é que esse processo funciona. Entendi. Então tá, ok. Agora eu vou fazer só molhado. Vou molhar meu papel, eu vou fazer as manchas e vou entender como essa técnica funciona. Ótimo, perfeito. Que é isso aqui, ó. Ó, são esses pequenos estudos, tá vendo? Antes do céu, olha o estudo aqui. Papel molhado, papel muito molhado, papel úmido, papel seco, e assim eu vou sabendo como ele funciona. Eu primeiro preciso desse beabá aqui para depois chegar aqui. E repetir, para eu conseguir dominar e treinar minha mão para que ela faça o melhor efeito possível para o meu trabalho. Então, quando eu quero criar um propósito, um cronograma de estudo, eu tenho que pensar numas etapas, né? E começar do começo. Eu acho que é sempre um bom estudo, começar do começo. E esse começo, você pode pensar num tema que te ajude. Se o seu tema não for abstrato, um tema que te ajude, que você goste. Mas aí não comece com ele grande, comece com ele pequeno, comece com ele assim, com experiências, para você ganhar memórias. E essas memórias vão te ajudar na hora de você decidir qual é o próximo passo para criar essa variedade aqui. Então, essa é a dica que eu dou hoje para um processo de criação. Quando eu quero fazer algo, né? Quando eu tenho uma ideia de criar uma obra, por onde eu tenho que começar? Pelo estudo, pelo começo. Não é pelo fim, não é pela obra, é pelo início. E o início é pensar no que eu quero, qual é o tema, como é esse tema, eu domino esse tema? Se eu domino, ótimo. Se eu não dominar, eu tenho que estudar mais ainda o tema antes de elaborar a minha obra. E assim por diante. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.